Olha eu aqui de novo. Então, a gente voltou para a segunda parte, né? Sobre os povos pré-colombianos. Aí a gente vai falar, essa segunda parte é a primeira das aulas, realmente direcionada ao povo. A primeira videoaula foi mais conceitual. Essa daqui a gente vai entender um pouco o que são os maias. Não vamos nos aprofundar muito mais apenas nas características gerais sobre ela. Eu vou fazer o corte aqui para os slides, né? Ok, civilização maia, aspectos gerais. Então, eu estava mostrando para vocês sobre a questão na Mesoamérica, a importância que essa região tinha para o desenvolvimento dos povos da América, né? Que depois o Colombo ele chega na América Central em 1492, ele já vai encontrar várias civilizações desenvolvidas. Aí nós vamos para os maias, né? E vamos para entender os astecas. Os maias vêm antes. O povo habitou a região das florestas tropicais, dos atuais territórios de Honduras, Guatemala, região sul do México, península de Yucatán, entre os séculos 4 e 9, ou seja, você vai ter um intervalo de tempo muito grande, né, ao qual esses indivíduos vão povoar essa região. E também eles são anteriores aos astecas. Alguns estudiosos não entendem ou estão pesquisando aí compreender como foi que essas civilizações chegaram ao fim, mas alguns indícios já dizem que por eles não terem um imperador que reinasse em torno deles, né, cada cidade-estado tinha seu próprio governante, sua própria forma de governo. Eles se reuniam apenas em tempo de guerra, o que a gente vai detalhar mais na frente, e com isso facilitou o seu declínio, porque eles possibilitaram a invasão de vários outros povos. Então a gente vê isso com mais calma lá na frente. A base da sociedade era formada pelos camponeses, trabalhadores urbanos e artesãos, né? Então você vê aí os trabalhadores do campo, onde os agricultores, criadores de animais e tal, eles vão ter um papel importante na base econômica. Os trabalhadores urbanos e artesãos também vão mover a economia, então é uma sociedade bem dinâmica economicamente. Estes faziam parte da classe menos favorecida, né? Então eles vão estar o tempo todo aqui lutando. Eu não digo assim, vocês lutar por direito e tal, mas não vai ser tanto quanto desfrutar de privilégio como a nobreza vai ter. E assim como outras civilizações precisavam pagar altos impostos, né? Então às vezes eles trabalhavam períodos e períodos para bancar aí a riqueza dos nobres. Quem eram esses nobres, né? Eles habitavam a zona urbana em conjunto com os sacerdotes, chefes militares e administradores do império. Então olha só, eu coloquei aqui o conceito de império, mas isso me entende que o império ele não tem, né? Mas vamos substituir pela questão da região, porque esses administradores, né, dessa civilização maia vão ser vários, já que os maias estão concentrados nas cidades-estados. Essa é importante colocar, essa característica. Sendo assim, as cidades compõem um núcleo religioso e político sob o governo de um Estado teocrático. Então esse Estado teocrático ele vai ter uma força política, mas esse político que vai ser o governante, ele tem uma missão sagrada, vai ser atribuído a ele a uma divindade ou representante de uma divindade, bem parecido com o que o Egito vai ter. O Egito ele tinha aí as características de um povo que acreditavam que o faraó
era o representante direto do deus Ra sobre a terra, né? Então, não tão diferente do que os mais acreditavam. O governante era considerado representando o deus da terra, dos deuses, né? Porque a religião deles eram politeístas, acreditavam em vários deuses e acreditavam nas manifestações desses deuses através da natureza, dos animais e assim por diante. Então, há um representante humano que ele reinava perante as outras pessoas. Então eles adoravam mais de uma atividade, acreditavam em entidades ligadas à igreja, ligadas à natureza, perdão. Nós temos aqui a pirâmide social, né, que é o rei, que se coloca aqui o rei, mas eu sou adepto da palavra governante. Então, governante, o poder dele era hereditário, ou seja, era passado de pai para filho através de uma ideia de herança, e governava auxiliado por um conselho. Então, você tem aí outra parte essencial para entendermos a pirâmide social maia, são os nobres, né, que eram altos funcionários públicos, chefes, guerreiros, sacerdotes. Todos eles estavam aí muito bem postos nessa sociedade, que recebiam os benefícios dos artesãos, trabalhadores e livres e agricultores, que essa vai ser a composição da grande massa da estrutura maia. E nós temos aqui embaixo os escravos, pequeno número de prisioneiros de guerra condenados. Então, quando essa população entrava em guerra com outros, acabavam prendendo e transformando esses outros guerreiros de outra civilização em escravos, até mesmo para oferecer como sacrifício. Aí nós temos aqui um pouco sobre a economia, né, maia. A base de sua economia era a agricultura, com o plantio de feijão, milho, tabernáculos, entre outros produtos. A atividade era impulsionada pelo desenvolvimento das técnicas de irrigação, então você vai também ter aí grandes construções que vai levar a água até as regiões onde era difícil a produção por causa da escassez de água, então eles vão desenvolver esses canais. Se a gente for olhar os olhos para a Europa, você tem aí o Egito vai ter essa prática, Roma vai ter essa prática, né? Então você tem esse domínio das técnicas de irrigação. Além disso, eram bons comerciantes e trocavam produtos com povos vizinhos e o interior do império. Então eles tinham a prática não só a produção subsistência, mas também a prática comercial, que caracteriza uma civilização já bem avançada, ao que muitos imaginavam. Aí outro setor que merece destaque é o artesanato, representando pelo uso de tintas, fiação de roupas e tecidos. Tais práticas contavam com o auxílio da matemática, então a matemática ela desenvolve e ela se torna um aspecto muito importante dos maias, né? Então durante toda a cultura e todos os aspectos eles sempre estão fazendo uso da matemática. Aí é interessante anotar para esse outro tópico, os maias foram os criadores das casas decimais e do valor zero, então já dá a importância aí do zero. Para muitos o zero não tem importância, mas para eles tem o ponto, né, de criação. O zero, ele é o número da criação. Nós temos aí, né, ademais são donos de um calendário complexo que dividia o ano em 2006 em 206 dias, determinado pelos movimentos dos astros, né? Então eles também já tinham conhecimento da astronomia, eles já conheciam alguns fenômenos da natureza, já observavam os céus, então eles criavam seus calendários, e é tanto que várias polêmicas foram geradas em torno desse calendário, porque
atribuíram ao fim do mundo ao ano de 2012, porque o calendário maia, um dos calendários, dizia que em 2012 seria o fim de um ciclo, e muita gente entendeu que eles estavam prevendo o fim do mundo, né? Então esse ciclo para os maias, eles tinham várias características, por exemplo, uma nova era para eles, um ano, novos aspectos, tipo, talvez o ambiente, o mundo mudaria, e assim por diante. Isso só estudos mais aprofundados podem se detalhar um pouco mais. Aí nós temos aqui os registros de datas, acontecimentos, colheitas e coleta de impostos foram possíveis graças à escrita. Então, por muito tempo se acreditou que a escrita era um marco inicial das civilizações, né? Então, quando os espanhóis chegam aqui, não levam em consideração a escrita maia. Então, para essa sociedade, a escrita ela já é essencial, ela já faz parte dos acontecimentos do cotidiano desses povos. Então, ela já é uma civilização que começa a ter as suas histórias. Acontece aqui que muitos escritos foram perdidos, foram quebrados, abandonados a partir do processo de colonização, porque, como eu falei no vídeo anterior, é um projeto, né? Você perder, a fazer que um povo perca a memória, é um projeto até mesmo de dominação. Então, os maias, assim como os egípcios, adotaram o sistema hieroglífico, né? Então, você tem aí a característica de você pegar alguns símbolos e transformar eles em contar uma história através dessas imagens. Então, os maias também faziam uso dessa prática. Aí é bem interessante que também se atribui tanto ao Egito quanto aos maias a ideia de uma intervenção alienígena, né? E isso não condiz com a realidade. Temos aí os ufólogos que tentam encabeçar por essa ideia e tal, mas precisamos de estudos, de comprovações mais sérias para levar isso em consideração, com todo respeito aos meus colegas ufólogos, mas até então não há vestígios, né, vamos dizer assim, que necessariamente tenham sido os extraterrestres, né, e tal, que ajudaram a desenvolver essa civilização. Mas tem os que acreditam e é necessário respeitar, e até que se prove, né? Porque a gente sempre está se surpreendendo com as descobertas que são feitas, e que sim, pode ser possível que um dia venhamos a saber se realmente foram extraterrestres ou não, mas por enquanto eu prefiro ficar com a ideia científica dos arqueólogos e dos historiadores de que esses maias eram civilizados porque conseguiram, né, desenvolver esse sistema de escrita, aí baseado em desenhos e símbolos. A habilidade dos maias também estavam presentes em suas construções, né? Então a gente vai ver aí na arquitetura, eles também mostraram o avanço considerável por meio de pirâmides. O Egito também vai fazer uso dessas pirâmides até mesmo como grandes, né, sepulturas e tal, podemos falar isso. Aí nós temos aí construção de templos, palácios e tal, e todos eles com a participação do povo, né? Porém, um detalhe falho contribuiu para o fim da civilização maia, por terem formado um império unificado. A região era vulnerável ao domínio de outros povos, o que de fato aconteceu, né? Nos séculos 9 e 10, a região foi invadida pelos toltecas, também habitantes da Mesoamérica, que dominaram os maias. Então, eu volto a repetir, né? Os maias estavam em suas cidades e estados, eles se reuniam em períodos conflitosos, mas em si, cada um tinha a sua própria forma de gerir as suas cidades, bem parecido com o que a Grécia tinha, né? A Grécia também vai ter as cidades-estados,
mas não vai haver um imperador que vai reinar sobre todas elas, né? Cada um teria sua forma de gerir. Eu trouxe aqui para vocês, né, alguns exemplos do que é essa cultura, da magnitude dessa cultura maia. Então nós vamos ter aqui os calendários, né? Então olha só que detalhes incríveis deles, através de símbolos, de contagens e tal. E nós temos as pirâmides, né? Essa daqui é uma das pirâmides maia, é um exemplo. Então você vai ver aqui como um templo, né, onde as pessoas vão subir, vão fazer suas orações, onde o governante, né, vai estar também, e assim por diante. Eu trouxe para vocês também o exemplo da escrita maia, né? Então aqui a gente dá para ver algumas imagens, algumas cenas, onde nós podemos perceber alguma história pelo que eles contam. Aqui nós temos o alfabeto, né, também maia. Eles pegam os símbolos, transformam em letras. Então algumas letras nós começamos a associar esses símbolos, mas com certeza para eles, né, tinham outro valor, outra característica. Aí a civilização maia é a religião, né? A primeira informação de relevância sobre a religião maia é que eles acreditavam em mais de um Deus. Então eles eram politeístas, como eu falei anteriormente. Eles, assim como os povos mesoamericanos, consideravam que os seus deuses habitavam em um local chamado Tamuachan, um paraíso mitológico, né? Então aí eles já acreditavam, vamos dizer assim, nessa espiritualidade, na intervenção dessas divindades nas vidas cotidianas. Esse povo acreditava que os acontecimentos do mundo natural eram regidos por forças espirituais pelo poder dos ancestrais, né? Então a ligação com os ancestrais, com a memória dos ancestrais, ela vai ser muito forte. A gente vai ver isso durante todo as populações nativas da América, né? Eles vão ter um traço de ancestralidade muito forte, assim como também os povos do continente africano, né? A ancestralidade é o que marca a característica dessas civilizações. Além disso, pensava-se que os locais da natureza eram locais sagrados. As cavernas, por exemplo, eram enxergadas como portas para o mundo sobrenatural e eram lugares nos quais uma série de rituais eram realizados. Dentro da religião maia, julgava-se que os sacrifícios humanos eram importantes para garantir que os deuses estivessem satisfeitos e que garantissem o funcionamento do universo. Então, os sacrifícios eles vão ter essa característica de acalmar, de agradar, de estar sempre em contato com os deuses para que eles não fossem não jogassem as suas iras, né? Então, vamos dizer assim, em um período de seca, ia lá fazer um sacrifício para que chovesse, em período de chuva, ia lá fazer sacrifício para que estiasse, e assim por diante, porque eles entendiam que as necessidades dos deuses, né, estavam ligadas com os fenômenos da natureza. Era uma maneira como os deuses tinham de se relacionar com eles, então eles ofertavam esses sacrifícios. E foi uma prática que vai ser adotada também pelos hebreus, se a gente olha bem, né? Os hebreus vão fazer isso, eles estão o tempo todo sacrificando, não pessoas, mas aí os cordeiros, né? Tem uma passagem bíblica até que Jesus, ele levou seu cordeirinho ao templo para ser sacrificado em homenagem ao seu pai que estava na terra, seu pai que estava no céu, segundo as passagens bíblicas. Então veja que o sacrifício também é uma das características desses povos, assim como é característica da história do povo europeu, do povo ali do norte da África, né? Então o arqueólogo Nicholas J. Sanders afirma que os governantes, né,
Nessa sociedade organizavam milícias com o propósito único de aprisionar grandes guerreiros de cidades vizinhas para sacrificá-lo. Esse povo costumava sacrificar prisioneiros de guerra e pessoas que negavam-se voluntariamente ao sacrifício, porque, novamente, era necessário que o universo ele estivesse funcionando, e quando alguma coisa estava errada, precisava sacrificar alguém. Então, se não tinha voluntário, eles iam sacrificar os prisioneiros de guerra, ou até mesmo as pessoas se ofereciam para salvar a coletividade. Então, a atitude aí a qual ele sempre vai estar ligado à prática do agradar às divindades. Aí os sacrifícios aconteciam em rituais bastante violentos. E as formas mais comuns de sacrifícios eram a decapitação, ou seja, eles cortavam a cabeça do indivíduo, e a retirada do coração enquanto a pessoa estivesse viva. As cerimônias religiosas dos maias também eram marcadas pelo consumo de substâncias alucinógenas. Uma das bebidas alucinógenas era o baute, composta por bebida alcoólica feita de mel, casca de árvores e cogumelos alucinógenos. Os rituais de dança, por sua vez, eram restritos à elite da sociedade. Então, olha só, são rituais, mas só alguns podem passar por esses rituais e beber essas bebidas, né? Porque até mesmo a nobreza, por assim só, ela também tinha sua representatividade religiosa. Então, alguns deuses mais que podem ser citados são Itzamaná, o Deus criador do universo, Itchel, a senhora do arco-íris, Kinit, Arwaú, Deus do sol, entre outros. Hunab, Ku e Chak eram entendidos como outras manifestações de Itzamaná. Eu trouxe aqui para vocês alguns outros deuses, né? Então, Hunab Ku, principal deus para os maias, era o deus criador de tudo. Itzamaná, Deus Senhor do céu, da noite, do dia, era filho de Hunab Ku, Deus supremo da religião dos maias. Kukulkan, Deus do vento. Kinit Arraú, Deus do sol, e assim por diante. Então, depois eu vou deixar o link aqui, e vocês observem, olhem depois, leiam esses nomes, né? Então, pelos nomes dá para ver que eles tinham uma ligação muito forte com a natureza, até mesmo em observação aos astros. Por exemplo, nós vamos ter aqui, deixa eu ver, aqui, ó, o Itzrael, a deusa da lua, das inundações, né, da gravidez e do tecido. Aí nós vamos ter sempre os fenômenos da natureza sendo representados, os fenômenos da natureza tendo, sendo entendidas como uma manifestação das divindades que eles acreditavam. E aqui temos a imagem de como eles representavam, né, os seus deuses. Então, olha só, máscaras, formas antropomorfas, né? Então, metade homem, metade animal e assim por diante. E aqui as referências a qual eu utilizei. Então, deem uma olhadinha aí nessas referências, que elas são muito boas. E por hoje, neste momento, né, esse foi o nosso segundo vídeo referente às aulas sobre os maias. Depois eu volto para falar um pouco sobre as civilizações astecas. Então, eu espero que tenha dado para entender um pouco sobre a cultura maia, né? Então, eu volto em instantes.